Muito boa tarde, está no ar o programa Falando Com, programa semanal na Diana FM, todas as quintas-feiras às 18 horas, com repetição ao domingo, também às 18 horas, e é um programa que pode ser ouvido e visto também através do YouTube, mas pode ser ouvido na página de internet da rádio em dianafm.com. Esta semana temos como convidada a médica Filomena Araújo. Foi a delegada regional de saúde do Alentejo, na altura quando surgiu a pandemia de Covid-19, que faz por estes dias 5 anos, e convidámos a doutora Filomena precisamente para olharmos para trás, para estes 5 anos que passaram, para o que aconteceu e para o que ainda pode vir a acontecer. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa tarde também a todos e todas que nos estão a ouvir e, naturalmente, que é com prazer que aceito o repto de relembrar um passado tão próximo e tão distante já. É verdade. Tão próximo e tão distante. Custa-lhe, enfim, é um tema que gosta de falar, de recordar enfim, há 5 anos foi quando surgiu a pandemia, quando surgiram os primeiros casos. Portugal foi dos países europeus, se a memória não me falha, onde apareceram mais tarde os casos, e o Alentejo, dentro de Portugal, ainda foi mais tarde. É um tema que gosta de recordar ou prefere não se lembrar desse? Porque foram tempos angustiantes, não é? Para todos nós. Foram tempos muito estressantes, altamente dolorosos também, porque nós sofremos com o que se vai passando e com o impacto que as coisas têm na sociedade civil e com as reações. Portanto, também o cansaço fez-se sentir, mas a necessidade de fazer também era muito grande e aquilo foi dia e noite durante muitos meses, não é? E a senhora estava à porta da reforma. Eu estava tudo preparado para em maio de 2020, quando ia me sair e com projetos para as férias, dar a volta ao mundo. Fazer umas viagens que nunca tinha feito nesse verão. E, portanto, nem se reformou, nem me reformei, nem fiz as viagens e ainda não as fiz. Essas que tínhamos pensado. As coisas, portanto, vieram perturbar tudo. Claro. Quando foi que saiu, de facto, a reforma 1 de abril para que em maio, portanto, tivesse desligado. Não me desliguei, não fiquei, não fui embora, porque, de facto, tinha responsabilidades para com as equipas e com a região e, portanto, o que pudesse fazer tinha que estar, e fiquei mais um ano e meio, 2 anos quase. Então, Mas quando soubemos do que ia acontecer, e isto começámos em dezembro, começou-se a falar, não é? A primeira coisa que eu fiz, enquanto responsável da Autoridade de Saúde da região, foi realmente, ouvindo os relatos que nos vinham da OMS e as orientações da DGS, foi juntar a minha equipa e ver o que é que nós podíamos fazer aqui para a região. Os recursos eram os nossos recursos na região, de saúde e na área da saúde pública, eram mais que finitos, eram muito poucos, não é? Apanhando o Norte Alentejano, Baixo Alentejo, o Litoral e o Alentejo Central, muito pouca gente, quer em termos de médicos, quer de enfermeiros ou outros técnicos. Portanto, tínhamos que nos revirar e pensar também no impacto que ia ter na medicina geral e familiar e, portanto, tudo. Mas, principalmente, o papel dos delegados de saúde, que ia ser fundamental para uma situação destas. E logo em janeiro nós fizemos ações de formação, juntamos, enquanto ainda se podia juntar, né? Juntamos todos a preparar, portanto, bases, pegando na nossa experiência, portanto, de outras epidemias anteriores, não é?
nos manuais da gripe A, que tinham sido feitos e depois acabou por não termos, mas que estava muitos procedimentos. Não tínhamos tanta noção da dimensão que a coisa ia ter, mas, pelo menos, em termos de procedimentos, o que é que se tinha a fazer. Prepararam-se para o pior. E fizemos essas reuniões, pedimos, de facto, à administração os equipamentos, portanto, que todos tivessem telefones em condições, que era fundamental para as comunicações, câmaras para podermos para as reuniões, para podermos estar direto, e outras coisas fundamentais que umas foram sendo satisfeitas, outras não, mas fomos. Passados uns dias começaram logo os casos suspeitos, não é? Portanto, eu recordo-me que na altura houve muitos falsos alarmes. Começámos logo a ter alguns falsos alarmes, mas que também foram bons para ir preparando as equipas a nível da região. Nós estamos numa região que tem pouca população, não é? Portanto, também é uma vantagem nesse aspecto. Mas, por outro lado, também tem muito concentrada. Depois também tem muitos idosos. Depois tem também algumas etnias. E depois tem também muitos migrantes, né? E depois tinha também os trabalhadores para o comboio, não é? Portanto, que também se acumulavam coisas. Tinha os trabalhadores... Portanto, os trabalhadores sazonais. Tudo isto eram situações de risco, não é? Com o grande agrupamento de pessoas. Portanto, foi o indo dando resposta às pessoas que iam sendo confrontadas com os casos suspeitos, não é? Mas também ir preparando a resposta a este tipo de situações onde havia maiores aglomerados, quer nas obras em curso, em que estão metidos em contentores muitos trabalhadores, quer nas atividades sazonais, né? Portanto, sei lá, a colheita das uvas, da azeitona e de outros. Portanto, isto foi muito importante. A pandemia evoluiu de tal forma que alguns meses... da aldeia de global, porque os primeiros casos que vieram para Portugal no norte, né, que tinham estado em Itália. Exatamente, em Milão, na feira. No dia seguinte estavam aqui no Alentejo a fazer atividades profissionais, né? Claro. Portanto, aquelas pessoas com quem eles tinham estado, todos foram suspeitos. Não sei se... Sim. Portanto, isto esta é a aldeia global, não é? Portanto, no facto, as pessoas não ficam, nessa altura ainda não tinham sido fechados em casa, não é? Exatamente. Portanto, eles chegam e vão para o país fora e, portanto, todos estes casos são... Depois, as escolas, depois a preparar pandemia... também os nossos laboratórios para a resposta, não é? Claro. Os laboratórios para fazer testes, que não havia testes? Porque, no princípio, a primeira fase era só Santa Maria e Curro e Cabral, sabe? Depois é que começaram então, uma pessoa suspeita em Évora tinha que ir a Santa Maria ou Curro e Cabral. Portanto, havia equipas, preparadas para os encaminhamentos, era tudo feito por telefone. E depois, portanto, começou-se também a fazer nas regiões, e o Alentejo também se preparou. O Hospital de Évora parou-se, a Universidade também. O Laboratório de Saúde Pública também, o Hospital de Porto Alegre também começou a fazer, de Beja e do Santiago Cacém, portanto, todos começaram a fazer, além depois também os laboratórios privados e a Universidade do Algarve e a Universidade de Évora. Esteve muitas noites sem conseguir dormir, de preocupação? Não, a tentar resolver. Os primeiros tempos foram mais complicados porque tínhamos um grupo de apoio. Todos foram complicados, mas tínhamos que, para mandar alguém para Lisboa,
era complicado, não é? Portanto, isto foi muito trabalho. A gestão dos bombeiros, da ambulância, da recepção nos hospitais. Até porque lembro-me que na altura não havia máscaras, logo no início não havia máscaras, não havia... Isso foi também outro trabalho que também dissemos, é preciso os diferentes níveis de equipamentos de proteção, mas isso tudo foi andando, não é? Qual é que foi o pior período para o Alentejo? Depois, portanto, este período é sempre muito complicado. Foi de adaptação porque não havia nada, em que nós começamos a fazer contenção, mas toda a gente queria saber quem eram as pessoas que estavam contidas, né? Portanto, em casa, quem era, se tínhamos um caso, 2 casos, onde é que era, a rua, a coisa, para ver se a pessoa aparecia à janela, se respirava para a rua, né? E isto é horrível, porque as pessoas têm direito à sua privacidade, não é? Têm direito a estar, quer quando já eram, quer quando ainda se suspeitava. Mas esse sentimento das pessoas era... É o medo. Era o medo, exatamente. O medo... Porque era também o desconhecido, não sabia bem o que é que... Olha, sim, isto a uma certa altura mostrou tudo bom. Havia pessoas que nós não dávamos muito por elas e que se empenharam imenso e trabalharam e deram o corpo ao manifesto e fizeram o que podiam e não podiam, não é? E houve pessoas que podiam e que se calhar o pânico tomou-lhes conta que não fazia, que tinha uma postura muito pouco ética para com os outros, não é? Porque nós não podemos abandonar as pessoas. As máscaras serviam para uma coisa, não é? Os equipamentos de proteção que se punham e tiravam também serviam, portanto havia que ter confiança. Claro. E não podemos abandonar pessoas, não é? Numa situação destas. E isto notou-se. Portanto, em relação... nós temos muitas pessoas em idade avançada. A questão dos lares também foi um bocado isso. Pessoas que fugiram da sua responsabilidade, do cuidar. Tiveram medo. E isso é horrível. Mostra, de facto, a forma como nós... A explosão de casos nos lares e as mortes todas que ocorreram nos lares. Eu recordo-me 2 casos particulares. O caso das Alcáçovas, da Misericórdia das Alcáçovas, acho que foi um dos sítios onde morreram mais idosos. Mas também houve o caso da Fundação Maria Inácia Vulgado, agora não me recordo bem do nome, mas é em Reguengos de Monsaraz. Também houve uma situação complicada e foram registando-se óbitos um pouco por todo. Essa gestão foi a mais complicada nos lares, porque os funcionários saíam, os funcionários que trabalhavam nos lares saíam, iam para casa. Não, alguns nem ficavam. Desapareciam, exatamente. Esse é o grande Mas depois problema. Quando ficavam doentes que tinham que ficar em casa e depois quem é que os substitui? Essa parte dessa gestão. Isso é uma questão de gestão interna. E o controlo da depois, entrada. Assim, toda aquela parte de... Eu acho que nós sabemos muito pouco, mas também nos empenhamos muito pouco em perceber qual é o papel de cada um enquanto cidadão e enquanto profissional, e seja qual é a minha profissão, em casos de proteção civil. O que é que eu quero dizer? Ou de saúde pública, neste caso. Neste caso, isto esteve muito na área da proteção civil. É discutível, mas foi essa a decisão política. É discutível. Eu discordo. Discordei, mas cumpri. Então o que é que defendia eu na acho altura? Que devia ter sido mais de acordo com as regras da saúde pública. No princípio foi. Mas depois houve a viragem e o governo entendeu, portanto, e nós cumprimos, não é? E adaptámos-nos e fazemos o nosso papel. Não se tirou o poder da Autoridade de Saúde, mas passou a ser gerido. Acho que isto é uma das coisas que precisa de ser, se calhar, mais tarde revista na nossa legislação. Esta questão das emergências de saúde pública e a estrutura Autoridade de Proteção Civil. Mas, independentemente dessa questão, é assim, cada um de nós tem que pensar qual é o meu papel nestas questões. Porque ontem foi o Covid, amanhã é um sismo ou uma outra situação. E cada um de nós precisa de saber. E um maior empenhamento dos diferentes setores.
uma situação como esta obrigava a coisa. Portanto, as autarquias tinham que se pôr mais à frente. Muitos funcionários que se calhar estavam em casa porque deixaram de fazer, podiam estar a apoiar mais. Porque eram necessárias pessoas. E as pessoas foram para casa. Quando eu vejo, ou seja, o mais me custava era ver as pessoas dizer: estou a ficar doente por não fazer nada. Eu disse: mas nós temos tanto que fazer. E não foi fácil arranjar pessoas para atender telefones, para dar orientações. Nós temos um algoritmo e grelhas e, portanto... E havia pessoas com alguma formação, outras que não sei o quê, mas havia sempre recados para dar, não é? Claro. E nós não tínhamos. Isto foi complicado de gerir. Devo reconhecer o papel das Forças Armadas. Nós aqui no Alentejo tivemos, em termos de investigação epidemiológica, que era 24 horas por 24 horas, tivemos muito apoio da Marinha. Eles estavam sediados no Alfeito, nós fazíamos a formação e eles articulavam, eles faziam a primeira abordagem às pessoas e articulavam connosco. Foi impecável. Mas porquê? Porque tinham que telefonar aos contactos diretos de um infectado, não é? Depois, exatamente isso. Falar com ele, saber os contactos diretos, falar com todos. Isto, quer dizer, uma pessoa dava 10 ou 20, não é? Portanto, e aí, ou estabelecer medidas depois, mas, portanto, eles articulavam, tanto sabiam onde começavam e onde acabavam, não é? E, portanto, fomos tendo e fizemos... Foi a nossa responsabilidade prepará-los, mas a nossa responsabilidade também acompanhá-los e isso tudo. Os lares tiveram esse problema de ter pouca gente a apoiar. Numa situação destas precisava de mais. E depois que eram pessoas mais vulneráveis, não é? Claro. Olhando para trás, passado estes 5 anos, foi tudo bem feito ou não? Foram cometidos, em termos do país, não estou a dizer aqui no Alentejo, foram tomadas as melhores decisões, o Governo de então geriu isto da melhor forma? Acho que foi um esforço muito grande de todos e ninguém fez nada pensando que estava a fazer mal, penso eu, não é? Penso que houve aqui algum pacto também de entendimento, globalmente. Agora, assim, se me é permitido dizer, eu penso que o grupo de saúde pública que quem estava na primeira linha e a quem competia, portanto, a contenção dos casos e as medidas imediatas, não foi o que teve maiores apoios, não é? E isso precisava. Isto, para qualquer outra situação, precisa de ser revisto. E eu, neste momento, saí e tenho pena que não se valorize, de facto, este grupo profissional, composto por médicos, enfermeiros e técnicos de saúde pública, que é fundamental em qualquer epidemia. Fundamental. Ou seja, não foram reconhecidos, é isso que quer dizer? Não houve reconhecimento na altura, e até houve críticas? Muito tudo o que acontecia de mal podia ser deles, não é? Mas não. Portanto, por exemplo, a questão... Nós tínhamos responsabilidades, mas também a nível dos centros de saúde e dos hospitais, todos se empenharam e todos fizeram, não é? Portanto, não há aqui só os que estavam nos cuidados intensivos, ou nós que estávamos, praticamente ninguém nos viu, mas que estávamos de 24 horas a acompanhar, desde o caso mais suspeito ao caso que vinha de um avião ou ao caso que vinha de uma coisa. Tivemos, por exemplo, no Alentejo, uma situação complicadíssima e que ninguém nos olhava, mas que resolvemos e muito bem, que foi a tripulação, o avião que foi à China buscar os portugueses e europeus que estavam em União, portanto, onde começou a epidemia e que fizeram a evacuação. Foi um avião da Fly
que saiu de Beja e voltou a Beja. Quem recebeu a tripulação fomos nós. Eu estive lá. Falei com as pessoas que tinham estado na China. E quando estiveram na China, porque eles tinham que sair, o comandante tinha que sair, porque quando os técnicos estão no avião, estão a trabalhar, ele tem que estar presente, não é? E eu perguntei-lhe se os chineses estavam com proteção, e ele disse não. Portanto, eles vieram, aliás, houve sem máscara. daquelas, o avião leva 300 e tal coisas, portanto, estava tudo preparado, a equipa médica da empresa foi espetacular, tivemos muito trabalho com eles depois, porque eles fizeram depois todas as evacuações, quer para o Canadá, quer para outros lados, portanto, e depois regressavam sempre a Beja. E a equipa da saúde pública tinha que dar o apoio, não é? No fundo, fazer agora, testes. O primeiro dia, a primeira vez, quando eles vêm diretamente da China, do epicentro, porque os portugueses que tinham vindo ficaram em Marselha e vieram no avião militar. Certo? Diretamente para Figo Maduro e foram para o hospital. Ficaram, se bem se lembra, né? Ficaram uns no Júlio de Matos e outros no Hospital Puí de Valente, em quarentena, certo? Esta equipa, esta tripulação, que ainda eram 35, o avião deixou uns em Marselha e foi a Paris e a Bruxelas levar os restantes passageiros. E dentro desses que foram para coisa, houve 2 infectados. Portanto, eles estiveram em contactos, né? Também. Claro. Em contacto, quer dizer, com as medidas todas, e quem os recebeu para saber tudo, fazer a investigação epidemiológica, fomos nós. Em Beja? Em Beja. Eu estive lá com a equipa de Beja, mais a minha adjunta na altura, a doutora Paula Valente. Lá estivemos, passamos umas boas horas em Beja. Foi muito. Mas foi interessante. Portanto, a ida deles também para... E recebeu-os, que também vinham... Foi épico. Foi o primeiro avião estrangeiro que tinha ido. Foi daqui de Beja. Muito bem, vamos... Isso foi outra coisa também, portanto, foi muito interessante porque tivemos que nos preparar muito bem para tudo este Mas preparar trabalho. Muito bem em termos de quê? De proteção de equipamentos ou psicologicamente? E de saber o que havíamos de fazer, Exatamente. não é? O que é que fazemos a seguir com estas pessoas? O que é que os orientamos? Claro. Porque eles diziam, eu não quero ir para casa. Por receio de infectar a família. Com medo. Portanto, o medo, eles também tinham medo. Claro. Portanto, fizemos o plano de contingência do aeroporto, portanto, eles fizeram, portanto, a ANA fez e coisa, mas também o plano de evacuação da empresa foi espetacular e que todos nós aprendemos com isso. Muito bem. Fica com essas histórias na cabeça, na memória. E hoje em dia ainda há motivos para nos preocuparmos com a Covid-19? Já não tanto, a situação está... Agora, eu penso, como disse há pouco, que nada obsta a que nós não tenhamos que nos preocupar com situações emergentes. As emergências em saúde pública foi sempre uma das questões que nos preocupou. E neste momento, depois de passar por esta situação, penso que é muito importante, mas é muito importante pensar nas respostas. Há metodologias que são sempre semelhantes, não é? Mas como é que a sociedade responde a situações de catástrofe? Na altura não estávamos preparados. Ninguém estava. Não. Tivemos que correr atrás do desastre. E hoje acha que já estamos melhor preparados? Não, agora nós somos todos muito assim, não é? Quando as coisas estão bem, nunca pensamos que pode vir a correr. Estamos melhor preparados agora. Porquê? Porque é que estamos... Não, nós sabemos medidas e fizemos tivemos avaliação. Uma pandemia há pouco tempo? Fizemos avaliação fez-se alguma avaliação
própria já estive com a Direção-Geral da Saúde, tentou fazer uma coisa sobre as lições aprendidas, né, que é uma coisa importante, que espero que venha a ser discutido rapidamente para que realmente se pense nas melhorias a fazer, mas penso que não estamos a pensar muito. O país não está a pensar muito. E quando eu digo país, não digo só a saúde, porque não pode ser só. Agora que nós temos que ser, a saúde pública tem que ser um motor disso, tem. Que a proteção civil também tem um papel fundamental, tem. Que a sociedade civil, portanto, sei lá, as autarquias, através das suas comissões, ação social e outras coisas assim, tem que pensar, tem que pensar melhor a resposta que pode dar em situações destas. É inevitável outra pandemia. E a sociedade civil, sei lá, todas as organizações, como a comunicação. Ninguém fala nisso agora. Fala-se agora, foi os 5 anos e estão-se a lembrar, mas neste último ano ninguém se falou, não é? Porque pensam que o pior já passou, entretanto. E agora, se calhar temos que pensar, e se vier? É como os sismos. Andamos ao tempo a dizer que se calhar vai haver. Mas ainda não estamos preparados, pois não. Preocupa há surtos de gripe das aves em Portugal, em várias zonas. Preocupa, uma das questões que devemos estar preocupados e atentos? Não, ou, por exemplo, a gripe das aves, mas como também os outros das doenças transmitidas por insetos, por mosquitos e outros, que têm que ser... reafirma aquilo que disse, não pode ser só a saúde pública andar cada um na sua profissão, tem que saber coisa, por exemplo, em relação ao vírus do Nilo e os cavalos e outras coisas, portanto, cada um, por isso a importância neste momento, quando se fala numa única One Health, uma única saúde, em que junta o ambiente veterinário e a saúde humana, portanto, para os 3 vetores estarem incluídos e a resposta ser mais uniforme. Pandemias são sempre doenças, ou resultam sempre em doenças respiratórias? Se for por este tipo de vírus, sim. E que é o mais alastável. Exatamente. Transmissível, não é? É. Por exemplo, outro dia vi numa notícia de uma doença que ainda não se sabia bem o que é que era no Congo, na República Democrática do Congo. Ainda não se percebia bem se era água contaminada ou se era algum tipo de vírus como este do SARS-CoV. Não, isso não. Em relação à República Democrática do Congo, tem muito a ver com questões bacterianas, mas também questões transmitidas por mosquitos. Muito bem. Para já não temos, ou pelo menos não me chegou, qualquer informação relativamente a doenças respiratórias. Continua atenta a estas questões da saúde pública, ainda que esteja reformada? Continua atenta? Sim. Porque é um tema que lhe interessa, trabalhou muitos anos nesta área, não é? Continua a interessar? Não, leio as notícias das minhas fontes, né? Continuo a receber as fontes que tinha antes, continuo a receber e a ler, como outros leem outros jornais, eu leio estas fontes que para mim são fidedignas e continuo a ler as notícias, continuo a tentar estar informada, portanto, algumas questões que me interessam também, webinars e coisas assim, também assisto quando me interessa, mas há algumas que estou mais interessada e que tenho um papel mais ativo, noutras não. Muito bem. Chegamos ao final da nossa conversa. Não sei se da sua parte gostava ainda de acrescentar alguma coisa sobre esta questão. Acho que é um agradecimento a todas as pessoas que sofreram e acho que se empenharam. Já agora deixe-me perguntar, chegou a ter Covid-19? Chegou a ter Covid-19? Eu cheguei a ter já em 21 e foi transmitido por um familiar.
Portanto, quando a gente menos espera... Ainda estava a trabalhar. Estava. Depois cumpriu aquele período em casa. Sim, estive em casa a trabalhar. Exato. Não tive... Uma doença ligeira. Não estive... Não, foi muito ligeiro. Muito bem. Mas a doutora Filomena estava a agradecer. Sim, estava a agradecer. De facto, acho que compete de facto agradecer a todos os que se esforçaram, as pessoas incógnitas, muitos deles que fizeram tanta coisa pelos outros, mas também, portanto, aqueles que ajudaram, e muitos trabalhadores dos lares e dos serviços de saúde e de tudo, e nos próprios serviços de saúde, todos ajudaram muito. Acho que foi um esforço danado. Muito mas bem. Que ganhámos. Muito obrigado, mais uma vez, pela disponibilidade para esta conversa, no fundo, para assinalar os 5 anos do início da pandemia da Covid-19. Muito obrigado mais uma vez. Não. Ficamos por aqui, regressamos 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde.